Boa noite, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui para uma conversa inicial sobre o nosso livro, que é o Predadores, o Repensando o Brasil nos seus Fundamentos Morais, que é um livro que é fruto de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há pelo menos uns 25 anos, relativo à construção da sociedade brasileira no período colonial, do ponto de vista religioso, na verdade. E depois de muito tempo refletindo sobre essas questões, acabou que saiu esse livro. Já teve vários livros antes sobre esse mesmo tema, mas esse agora é uma consolidação. Eu tenho a grande honra de ter aqui comigo a professora Maria de Lourdes, doutora Maria de Lourdes, teóloga eminente do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade Gregoriana, e que muito gentilmente se aceitou vir aqui para conversar um pouco sobre o meu livro. Então, eu passo a palavra a Maria de Lourdes. Para mim é um privilégio poder conversar com você sobre esse livro. Primeiro quero dar os parabéns pela sua obra. Eu acho que todos aqui que lerão o livro verão que é uma obra extremamente bem escrita, com muitas fontes citadas, inclusive, e que faz um retrato realmente da sociedade brasileira desde os seus inícios até o final do século XVIII. Então, quem se interessa por história vai encontrar no livro um material riquíssimo. Mas esse livro tem um outro atrativo, eu acho, também. Porque ele não é simplesmente um livro de história. A gente quase diria que, não é muito correto, mas por forças de expressão, é uma metafísica da história. No sentido de olhar para além dos fenômenos, daquilo que aconteceu, tentar ver o sentido e as linhas de força, e a natureza dos fatos, e as causalidades, e os seus efeitos. Então, será certamente para todos uma leitura extremamente interessante e formativa, não só informativa, mas formativa. Eu li o livro, já tive esse privilégio de ler, né? E a gente começa a ler e não quer parar, isso é verdade. Porque, além disso, o professor conseguiu escrever de uma maneira extremamente agradável, né? Numa linguagem muito acessível, mas cheia de conteúdo e muito interessante. São vários capítulos, 44, parece, capítulos, não muito longos, alguns mais longos, outros mais curtos. Mas a gente acaba um capítulo, tem que ir para o seguinte, e assim por diante. E olhando esses capítulos, a gente poderia ver talvez como uma série de slides que vão passando e você vai vendo então um filme inteiro se formando sobre a realidade brasileira. E aí então se aborda não simplesmente a questão da sociedade brasileira, a meu ver, mas o problema dos problemas brasileiros. Então eu queria que o professor explicasse isso um pouco, conversasse um pouco sobre isso, né? Qual foi sua motivação exatamente? Há uma motivação acadêmica, mas essa motivação acadêmica muitas vezes vem junto com outras motivações, talvez situacionais também. Então, acho que a gente entender a gênese, né, de onde veio esse pensamento, seria importante para a gente entender a sua obra. Obrigado aí pela leitura que você fez. De fato, Predadores é um livro sobre as origens do Brasil. Isso em si é um tema que já foi, nos anos 50 e 60, se escreveram muitos livros sobre isso. Depois, a partir dos anos 70 e 80,
isso começou a cair um pouco em desuso, porque passou-se a estudar mais outros aspectos da sociedade brasileira. Não exatamente, porque houve um processo de desconstrução a partir dos anos 80 e 70, desconstrução da ideia de Brasil. Então as pessoas não se interessaram muito mais sobre isso. Mas existe o Brasil, né? O Brasil, apesar das pessoas negarem a sua existência, ele existe e ele tem uma característica própria. Sempre me intrigou muito essas características. Por exemplo, o fato do Brasil nunca ter tido grandes comoções sociais, por exemplo, como na América Hispânica, isso é um aspecto. O fato do Brasil ter esse tamanho todo, né? Isso mostra uma ausência muito grande de conflagrações internas. Um país desse tamanho, como ele é, gigantesco, ter atravessado os séculos sem uma fragmentação é um fenômeno, porque o Brasil ele não tem um tamanho razoável para um país. São pouquíssimos os países do mundo grandes como o Brasil, pouquíssimos. Em geral, os países têm um tamanho razoável, adequado. Esse enigma do Brasil, que eu acho que esse livro não soluciona totalmente, né? Mas, porque eu tenho um amigo em Portugal, Manuel Gandra, que ele vê tudo isso de uma forma mística. Ele acha que o Brasil está dentro da profecia do Padre Antônio Vieira, do Quinto Império. Ele acha que algum dia o Brasil e Portugal vão ser uma coisa só e vão iluminar o mundo inteiro. Eu particularmente não entro nessas questões, mas o que me chamou a atenção, o que me perturbou muito na história do Brasil sempre, é essa fragilidade orgânica da sociedade brasileira, a dificuldade de você ter corrente de opinião, a dificuldade de você tomar posições. E aí, é claro, com o passar dos anos, eu escrevi desde o doutorado muita coisa, mas nos estudos de filosofia moral, eu me dei conta que o problema do Brasil era um problema de ordem moral. Existia uma dificuldade muito grande das pessoas tomarem decisões no Brasil, terem posições no Brasil. Quer dizer, elas não conseguiam ter distinguir claramente o que era bem e mal. E a gente vê isso. Me impressionou muito, por exemplo, o Sérgio Cabral, falando das coisas e rindo, né? Ou, não precisa ser o Sérgio Cabral, qualquer bandido de rua aí, assalta e fica rindo e fala as coisas, como se eles não soubessem claramente o que é bem e o que é mal, que eles estavam errando, eles não conseguem identificar que aquilo é propriamente um erro. Esse problema do brasileiro, eu não sei se existe em outros países, existe em maior ou menor grau, mas você estava falando, por exemplo, para mim, no caso da Austrália. Você falou, mas a Austrália é um país que foi construído por presidiários, por deportados, por criminosos. Eu falei, mas os ingleses, e isso quem vai à Inglaterra sabe disso, os ingleses podem cometer crimes, e cometeram muitos. É um país de criminosos, né? Pelo menos o crime na Inglaterra é uma coisa que tem uma densidade cultural. Quando acontece, os ingleses sempre se impressionam e mitificam tudo isso. Mas eles têm uma noção muito clara de que cometeram um crime. Eles têm a noção do bem, daquilo aquilo é bom, aquilo é mal, isso é certo, isso é errado. E eu acho que aqui no Brasil, eu não sei se as pessoas têm a total noção, a total dimensão que cometem crimes. E essa leniência moral da sociedade brasileira, que sempre foi um tema que impressionou os historiadores, desde Gilberto Freire e antes disso, isso para mim foi o que me estimulou a reescrever todas as minhas pesquisas a partir da busca, não propriamente de uma solução para isso, mas do reconhecimento dessa realidade específica. Isso já no século XX, os moralistas como Jackson de Figueiredo já tinham anotado isso, eles tinham dito que o problema do Brasil era um problema moral. O problema do Brasil é um problema que nós não temos opinião. O Oliveira Viana, aqueles pensadores conservadores, sempre disseram isso. Agora, o que fazer para resolver isso? Todos eles sempre também preconizaram algum tipo de revolução moral. Mas quando a gente estuda a história do Brasil, aí eu voltei ao período colonial, a gente observa que a revolução moral, ela sempre foi buscada no Brasil, em diferentes momentos. O que eu defendo no meu livro é que durante uns 210 anos, o principal vetor dessa revolução moral, o da busca,
da transformação do Brasil em uma sociedade que nós diríamos seria uma sociedade parecida com o México, ou com o Peru, ou com a Argentina, ou seja, uma sociedade onde as pessoas têm decisões, tomam decisões por opinião, sustentam essas opiniões e renunciam aos seus desejos individuais em prol do bem comum. A tentativa de transformar o Brasil numa sociedade como essa foi, por exemplo, a principal ação, a principal motivação da ação da Companhia de Jesus durante 210 anos. O que eles pretendiam, em grande parte, era transformar o país naquilo que eles realizaram até com bastante competência em outros lugares, como no México, por exemplo. Você vai ao México, você observa que o México é uma sociedade diferente da brasileira. Quando chega o dia da independência do México, o presidente em exercício pode ser o pior presidente da história do México. No entanto, as pessoas todas vão para a Praça Central e o presidente aparece naquela plataforma dourada e grita Viva México, e todo mundo que está ali embaixo grita Viva México também. O México é superior às opiniões que as pessoas têm sobre o presidente. O país, o todo, é mais importante. E aqui no Brasil é muito difícil de acontecer. Você não tem lideranças. Na história do Brasil, as lideranças são pessoais. Elas não encarnam movimentos de opinião e elas não são entendidas como governando alguma coisa, que é o Brasil, uma experiência passiva. Alguma coisa. E é por isso que eu estudei que é a primeira parte de um trabalho que eu estou desenvolvendo. Terão outros volumes. Eu pretendo realmente escrever uma história moral do Brasil, e espiritual do Brasil também. E quando a gente vê o período colonial, a gente vê que o problema do Brasil é um problema de formação, é um problema estrutural. Não é alguma coisa que você possa chegar um presidente da República iluminado, porque o brasileiro ele tem essa expectativa, porque o Brasil sempre foi governado de longe, o rei de Portugal. Nós nunca nos rebelamos contra o rei. O brasileiro nunca se rebelou contra o rei. Tentou, conspirou, mas nunca houve uma rebelião contra o rei. Então o rei de Portugal, ele continuou rei de Portugal. Quando virou império, era o mesmo rei de Portugal, o rei do Brasil. E os presidentes da República, e eram reis distantes, quando eles queriam ser muito próximos com o Dom Pedro I, as pessoas mandavam embora. O Dom Pedro II se consolidou na sua distância. E os presidentes da República que encarnaram essa realeza, o presidente do Brasil, ele é um monarca, né? Depois de 88, não muito, mas continua sendo um monarca. A sociedade brasileira os acompanha até determinado momento, mas não acompanha muito porque eles são construídos em função de afinidades, né? Questões pessoais. Eles não encarnam realmente movimentos de opinião. Nem o próprio Vargas, que foi o governante mais poderoso da história do Brasil, ele governou de 37 a 45 como ditador total, governando por decreto. Nunca houve nada igual na história do Brasil como que aconteceu de 37 a 45. O próprio Vargas não é nada comparável ao Perón da Argentina, por exemplo, né, que até hoje suscita paixões, as pessoas se matam por Perón até hoje. No Brasil, o Vargas ele vai tendendo ao esquecimento, porque, para vocês terem uma ideia, o Vargas governou o Brasil de 37 a 45 como ditador, fundou o Brasil contemporâneo. Por decreto, ele fez tudo, a base de tudo que existe no Brasil hoje. No entanto, quando ele se candidatou à presidência da República, ele teve 51% dos votos, ele passou raspando na eleição de 50%. Quer dizer, as pessoas realmente não embarcaram em Vargas como expressão de uma opinião. E essa fragilidade de opinião, isso Oliveira Viana apontou, e o Jackson Figueiredo também, tem a ver com a fragilidade moral brasileira. Aí, quando eu me dei conta disso, quer dizer, um povo que não distingue o bem do mal, e principalmente não aceita regras gerais, não aceita compactuar com opiniões gerais, porque para você ter uma opinião, por exemplo, o Partido Democrata nos Estados Unidos, são gerações de pessoas que acompanham aquilo. Republicano, gerações. Ou peronista na Argentina, já são gerações. Você tem que abrir mão das suas ideias pessoais, dos seus objetivos pessoais e aceitar objetivos gerais, seja isso para bem ou para mal. Isso no Brasil realmente não existe, por isso nós não temos partidos. Nunca tivemos corrente de opinião. Então, quando eu cheguei a essa conclusão, eu peguei todo o meu material de novo e eu repensei, claro, eu também fugi um pouco das explicações históricas tradicionais, correntes na universidade, do marxismo tradicional, ou das tendências. Eu me inclinei muito
por Jacques Maritain, principalmente, a gente sabe, a gente tem conversado sobre isso, e a questão da história como história moral, né, como a história das decisões humanas, e aí eu reescrevi tudo que eu tinha nessa perspectiva para chegar a essa realidade brasileira que eu retrato no Predadores, que é a história de uma sociedade de predadores. E eu também mostro aí que não eram só os portugueses que eram predadores, os índios também eram predadores, e os portugueses também eram predadores. A própria Companhia de Jesus tinha uma certa habilidade de ser uma predadora espiritual, como eu mostro aí também. Quer dizer, de alguma forma eles percebiam que a coisa no Brasil era uma coisa diferente. E como o país é vasto e riquíssimo, infinitamente rico, tudo sempre se resolvia e sempre se resolve de alguma coisa. Se o país está falido, você vende isso, o país vende aquilo, e por aí vai adiante. O Eduardo Prado, naquele livro sobre o Brasil, ele dizia uma coisa seguinte, ele teve uma figura de linguagem muito interessante. Ele dizia assim: o Brasil é como uma criança doente, ele dizia assim, que vai crescendo, mas continua doente, é uma pessoa, um ser doente. Ele vai crescendo, vai chegando à adolescência, vai envelhecendo numa cama permanente, doente. Mas ele vai vivendo, ele não morre, ele continua, ele vai se desenvolvendo. Essa perspectiva do Brasil, longe de ser pessimista, na verdade eu não estou pintando um retrato pessimista, mas é mais um retrato realista, porque ao mesmo tempo que isso acontece, sempre existiu no Brasil surtos morais, né, tentativas de se restaurar de alguma maneira, ou de se instalar de alguma maneira uma ordem moral no Brasil, uma política de opinião. Isso sempre existiu, e não é impossível que em algum momento isso venha a triunfar, porque o problema do Brasil ser organizado como ele é organizado, como ele foi, é que ele está sempre no limiar da desagregação. Como não há um objetivo comum das pessoas, cada um cuida de si. Eu menciono muito aqui o nosso amigo Frei Vicente Salvador, né, que ele dizia que aqui no Brasil as pessoas olham só para si, elas não olham para o outro. Ora, uma sociedade construída assim não pode, na verdade, triunfar. Então a gente precisa de um rei para segurar, que é uma força moral simbólica, e de vez em quando você tem pessoas que lutam para que a gente realmente se amarre, fique amarrado e continue a ser um país. E aí, quando a gente for estudar nos próximos livros, tem forças morais na história do Brasil que são importantíssimas. A coroa sempre foi uma força moral. O exército, as forças armadas foram forças morais. A Igreja Católica, embora a Igreja ela tenha... eu comento isso aí, né? Há uma diferença entre uma igreja tridentina e uma igreja pré-tridentina no Brasil. Eu falo também aí de alto, mas eu vou falar isso mais, por exemplo, o papel dos cristãos novos na história do Brasil, né, como um vetor moral importante na história. Mas que o Pombal, ele eliminou todo mundo, ele eliminou a companhia, eliminou os cristãos novos, ele eliminou todos aqueles setores que podiam dar ao Brasil aquela estrutura moral. E eu cito o Pombal dizendo por que o Pombal fez isso. Ele é muito claro, ele diz assim, Dom José I, se o Brasil continuar assim, dentro de 30 anos ele vai ser um país independente. Então, nós não podemos permitir que o Brasil avance da forma como ele está avançando. Quer dizer, é claro que ele não sabia, eu também explico isso, que isso era um otimismo muito grande dele, porque, na verdade, nem os jesuítas, nem os cristãos novos, nem ninguém tinha controle sobre a sociedade brasileira. A sociedade brasileira era moralista ou imoralista. Então, é isso, basicamente, é a tese, né, e o objetivo do meu... E por que eu cheguei a ele? O objetivo é realmente refletir sobre o Brasil atual, nesse momento também que a gente está vivendo, que é mais um momento, isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, e aparentemente não é a primeira vez que o Brasil chega a um grau de imoralidade total que exige uma intervenção moralizadora. A diferença agora, das outras vezes, é que essas intervenções moralizadoras eram sempre ditatoriais ou interventoras, agora não está conseguindo ser. Então isso aprofunda de alguma forma a crise, né? Porque o que as pessoas esperam, como esperaram em 64, ou em 30, ou em 37, né, ou em 89, o que as pessoas esperavam era algum tipo de força política que viesse de cima e pudesse obrigar as pessoas a obedecer ao bem comum. É claro que isso também não funciona muito, porque essas instituições elas estão imersas nessa sociedade, que é uma sociedade amoral também. Então,
Você não pode comparar as intervenções militares do Brasil, por exemplo, com as intervenções militares na América Hispânica. Você chega a ser hilário a qualquer comparação, porque na América Hispânica, quando há intervenções militares, o número de mortes é notável. É notável. É realmente notável. As Forças Armadas no Chile, na Argentina, nos anos 60 e 70, quando fizeram suas intervenções, houve alguma coisa assim de milhares de mortos. Porque são sociedades muito mais resistentes, muito mais concretas do ponto de vista. Quando Deus diz assim, o Brasil marchar para a venezuelização, bom, o Brasil, se marchar para isso, vai ser alguma coisa não igual à Venezuela, mas muito pior. Porque a Venezuela é um país, bom, está em guerra civil desde o século XIX, né? Não é nenhuma novidade o que está acontecendo lá. Mas é um país onde as pessoas têm uma noção do que é bem e é mal. Eu tenho esse partido, você tem esse partido aqui, e a gente ou manda ou é massacrado, né? No Brasil, como isso não existe, não há nem condições de nós chegarmos a uma coisa como aquela. Onde nós chegaríamos, onde nós sempre podemos chegar, e por isso a sociedade brasileira faz as intervenções periódicas, é a desagregação, como no período regencial, por exemplo. O período regencial foi o período de desagregação. Foi talvez depois você tem 3 períodos muito graves de desagregação, 4 períodos muito graves de desagregação no Brasil. Há o período regencial, o período que precede a Revolução de 30, o período anterior a 64, que é um período de extrema desagregação, e certamente esse período final da República de 88, que é um período, porque nós vivemos o final, né, de um processo, é que não há uma força, a sociedade não tem elementos para poder encerrar esse processo. Mas a Constituição de 88, que é dessa grossura, assim, e com não sei quantos artigos, é uma Constituição que já deu, assim, já está nos seus limites, né? Então, agora, como mudar e como alterar? Então, eu explico aí as origens disso, tento explicar.